Bom dia! Mais uma manhã nós estamos aqui para trazer para você a palavra de Deus. Lembrando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que diz a Bíblia. Mas para conhecer a verdade, eu preciso deixar que ela faça parte da minha história. Se eu não permitir que a verdade se manifeste em mim, que é Jesus, a minha vida nunca vai mudar. Recebemos muitos pedidos de oração de pessoas dizendo: ore por fulano, ore para Deus libertar ciclano. Mas vou te dar a minha opinião acerca da libertação, até porque eu passei por isso. Libertação é uma escolha. Eu preciso escolher. Viver com Deus é uma escolha. Eu preciso escolher. Pessoas são libertas quando elas escolhem Deus no lugar do erro. Elas escolhem a vontade de Deus no lugar da sua própria vontade. Também não estou dizendo que você não possa orar pela libertação de alguém. Mas estou dizendo que para que Deus trabalhe, a própria Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tudo é uma questão de fé. Tudo é como eu me comporto. Deus dá a oportunidade para mim e para você. E vai de nós, querermos ou não, sermos libertos e deixarmos que a graça de Deus nos alcance. Eu gostaria de pedir a você que você compartilhasse o link do YouTube, os áudios com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like, ativa o sininho, compartilha, porque com certeza essa campanha, onde nós só vamos entender o que é necessário fazer para que a graça de Deus me alcance, não vamos pedir nada, só vamos dizer: Deus, eis-me aqui, molda a minha vida, porque eu creio que a tua graça me alcançou. Então compartilha, evangeliza. Seja você também um missionário da palavra do dia. Hoje é sábado, 6 de novembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Continuando a campanha A Tua Graça Me Alcançou, hoje eu convido você a ler a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só, será que é possível alguém se privar da graça de Deus? Vamos ler um pouquinho mais para a gente entender. Versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitude. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Que palavra forte essa, né? Seria possível alguém se privar da graça de Deus quando a Bíblia diz que a graça de Deus é para todos? A própria Bíblia também vai dizer: vós sois salvos pela graça. Mas quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, na exortação à santidade, ele vai dizer: levantem as mãos cansadas
e os joelhos desconjuntados. Em outras versões da Bíblia, nós vamos ler joelhos vacilantes. Peraí. Levantar as mãos cansadas significa que alguém já trabalhou, já fez, perdeu a força e a mão, ela está baixa a ponto de não se prontificar para nada que Deus tem para entregar para elas. Mas mãos cansadas, quando eu leio a Bíblia, é possível eu fazer um esforço e pedir ao Espírito Santo que pegue pelo meu cotovelo e me ajude a levantar os braços para receber o que Deus tem para mim. Como diz o tema da nossa campanha, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Você pode pensar agora, bispa, eu já enfrentei tantos desafios na vida e eu acho que Deus, Ele não me ama mais. Que Deus não tem mais nada para cumprir, que Ele não se importa comigo e que até a graça de Deus saiu da minha vida. A graça de Deus jamais sai da vida de um homem. Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Mas quando eu leio o livro de Hebreus, eu entendo que nós nos privamos, por causa dos nossos erros, da graça de Deus. Quando Paulo diz, os joelhos desconjuntados, alguém que usa muito joelho, tem uma doença, eu não sei o nome, que eu não sou ortopedista, né? Mas sai a bolacha do joelho, sai para o lado, o joelho fica meio que desconjuntado, é como se descolasse aquela bolacha do joelho, o joelho fica defeituoso. E um joelho defeituoso eu não consigo me ajoelhar, porque quando está com esse problema no joelho, eu já tive, isso dói. Mas Paulo está dizendo, suas mãos estão cansadas, levante-as mesmo assim. Seus joelhos estão desconjuntados, dobre-se mesmo assim, porque o Senhor do alto vai olhar que mesmo na sua pouca força você continua louvando o nome dele e ele endireitará as tuas mãos, ele adestrará as tuas mãos para a peleja e ele fortalecerá os teus joelhos. Engraçado que ele diz, façam veredas direitas para os vossos pés. Peraí, fazer veredas certas quer dizer que Deus me dá um caminho reto para me andar. Eu é que desvio a rota. Não podemos culpar Deus pelos nossos erros. Quando nós lemos o capítulo 12 de Hebreus, nós entendemos que nós somos responsáveis pelos nossos erros. Nós somos responsáveis pelas consequências que enfrentamos. Quando ele diz, façam de veredas direitas para os vossos pés, ou seja, andem direito, andem no caminho certo, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, porque até o que manqueja, ainda que ele se desvie, se ele olhar para Deus, ele será sarado. Aqui eu vejo graça. Mesmo que eu erre, mesmo que você erre, se nós olharmos para o céu, nós seremos sarados. Por isso, nessa campanha, eu quero profetizar nessa manhã. Jesus olha para as tuas mãos cansadas, Jesus olha para os teus joelhos desconjuntados, Jesus olha para os caminhos errados que você já andou, mas ele está dizendo, arrependimento, seu coração se arrepende de verdade, então eu saro você. Paulo continua falando sobre a exortação e ele disse, segui em paz com todos. Irmãos, o que tem de gente que faz confusão, faz tempestade num copo d'água, como a gente costuma dizer. Tudo para ele vira uma briga. Tudo é uma confusão e a Bíblia diz, sigam a paz com todos. Por onde vocês passarem, leve paz. Então, para você que ouve a palavra do dia, pare de fazer confusão. E ele ainda diz assim, ó, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso que eu preguei ontem na palavra do dia. Não adianta bater no peito e dizer que vai para o céu, se a vida está toda desmantelada, os pés caminham no caminho que quer, as mãos já não levantam mais para agradecer, o joelho não se dobra mais para orar, o coração não se quebranta para perdoar, tá difícil. E ele diz no versículo 15 que chama a minha atenção, sendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar, bispa,
Quer dizer que a graça de Deus ela é liberada para mim, para todo mundo, e a gente que interfere, a gente que não deixa que a graça seja liberada, é o que Paulo está dizendo. E nós nos privamos. Olha só um dos exemplos que ele diz. Raiz de amargura. Você já conviveu com uma pessoa amargurada? É a pior coisa do mundo. A pessoa amargurada, ela é amarga. Sabe, ela é briguenta. Ela não gosta de nada. Ela cria confusão com todo mundo. Ela se vitimiza. Onde ela chega, ela cria contenda. E Paulo diz, não deixem que o coração de vocês tenha amargura. Porque se brotar amargura, vai perturbar vocês e vocês vão se contaminar. Quando eu me contamino com a amargura, vem ódio, vem rancor, vem sentimento de maldade dentro de mim. E isso faz mal. E interessante que ele continua no versículo 16 e diz, e ninguém seja fornicador. Fornicador, a gente já sabe, quando se fala de fornicação, as pessoas logo pensam em sexo antes do casamento, né? No namoro. Isso também é fornicação, mas também existe a fornicação com outros deuses. Eu estou com Deus, eu estou na presença de Deus, Deus cuida de mim, Deus me ama e eu dou uma fugidinha para observar o que os outros deuses podem fazer. Lembrando que os outros deuses são de madeira, de pau, de barro, não podem fazer nada por você. E ele diz assim, Saul vendeu a primogenitura dele. Mas depois, mesmo assim, ele queria receber a bênção. Tem gente que vive no erro, vive no pecado, é igual Saul. Não se arrepende, mas acha que tem direito às coisas. E aí? Paulo mesmo diz assim, porque bem sabeis que querendo ele depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Pera, o que a Bíblia está dizendo? Tem pessoas que choram, mas é lágrima de crocodilo. É a Bíblia que está dizendo, é Paulo, não sou eu. Esaú perdeu o direito de primogenitura para Jacó. Ele vendeu por um prato de lentilha. Tem gente vendendo a graça, vendendo o ministério, vendendo o chamado, vendendo os dons, vendendo a promessa por um prato de lentilha. Esaú depois chorou. Ele chorou querendo de volta a primogenitura. Ele queria de volta. Mas o arrependimento de ter vendido, nada. Tem gente que chora. Mas o mais interessante, irmãos, uma revelação que Deus está me dando nessa palavra, é que no Salmo 139, Deus sonda nosso coração. Muitas pessoas podem até chorar. Um dia desse, me lembrando de uma história, alguém fez uma coisa comigo. E eu olhei para essa pessoa e eu falei, você pode mostrar quem você é, só tem eu e você aqui. Para de chorar que isso é lágrima de cobra. Porque existe o choro que a pessoa não está chorando por arrependimento. Ela está chorando simplesmente pelo sentimento de perda. E esse sentimento não convence Deus. Esse sentimento não atrai Deus para nós. Irmãos, o arrependimento nos faz mudar as nossas atitudes. Quem se arrepende de verdade nunca mais comete o mesmo erro. Esaú chorou, mas não se arrependeu. Eu conheço, eu gosto muito do Martinho Lutero, eu leio muitas coisas dele, e em um dos seus escritos ele disse uma coisa: se alguém batesse no meu coração e dissesse, quem mora aqui? Eu responderia, não é Martinho Lutero, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Será que se alguém bater na porta do nosso coração, a gente pode também dizer, vou usar eu como exemplo. Se alguém bate aqui na porta, quem mora aí? Eu posso dizer, não é Virgínia Arruda não, é Jesus. Será que eu posso? Será que você pode? É conivente? A Bíblia diz que pelos frutos conhecerei a árvore. Talvez poucas pessoas escutem essa palavra porque nós estamos trabalhando mexendo em feridas, né? Para a graça de Deus nos alcançar, nós precisamos estar libertos. Mas, precisamos levantar as mãos mesmo cansadas. Quando eu tenho pouca força, é que Deus me faz forte. Dobrar os joelhos mesmo desmantelados. Endireitar os pés, andar na vereda direitinho. Não deixar a amargura brotar no meu coração. Não ser fornicador ou profano. E não tentar enganar Deus com lágrimas de crocodilo.
Quando eu choro de verdade, a Bíblia diz que uma lágrima, Deus entende muito mais do que palavras, mas lágrimas verdadeiras. Porque quando é fingimento, Deus sabe. Existe o arrependimento e o convencimento. Que nós possamos verdadeiramente nesse dia nos arrependermos para que o Espírito Santo faça morada em nós. E assim como Martinho Lutero, nós possamos dizer, não sou eu que moro aqui, mas é Jesus. Pai, nos convence do nosso pecado nesse dia, para que a Tua graça possa nos alcançar de uma forma extraordinária e nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.